No capítulo anterior de Boku no Hero, vimos o All For One tentando estabelecer o caos dentro da UA, e o seu plano acabou fracassando. Mas nesse capítulo vemos outro plano que ele já tinha em mente agora, né? E aí galera, eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou comentar sobre o capítulo 343 de Boku no Hero. Mas antes de partirmos para o capítulo, eu vou pedir aqui a sua inscrição para não perder os próximos vídeos, dá like no vídeo e compartilhe o vídeo para chegar a mais pessoas. E também não se esqueça de ativar as notificações aqui abaixo no sininho para não perder os próximos vídeos. Bom, o capítulo se inicia com All For One falando de uma individualidade que ele tem. Uma individualidade que não deixa mentiras enganarem ele, então é meio que um detector de mentiras na verdade, que nenhuma falsidade passa despercebido por ele. E ele começa a falar sobre essa individualidade, que essa individualidade ele conseguiu nos tempos caóticos ali, que tudo ali estava um caos ali no mundo, e que era de um parceiro que andava ao lado do All Might. E no quadro seguinte vemos o All For One falando com os pais do Aoyama, e lembrando que os três foram descobertos pelos heróis e pela polícia, e assim, pela conversa que eles estão tendo com o All For One, dá pra perceber que é meio que um plano deles, né? Eles estão contribuindo com os heróis ali. Porque o All For One começa a citar sobre a individualidade de detectar mentiras, né? Ele começa a pensar sobre essa individualidade enquanto ele está conversando com os pais do Aoyama. Então ele crê que os pais dele estão tentando traí-lo, né? E ele começa a falar que ele está querendo uma bebida, tipo um vinho assim. E é meio que, assim, eles estão conversando por códigos, né? Porque quando ele fala vinho, ele está se referindo ao Midoriya, né? Então, ele quer que tragam o Midoriya até ele. E eles encaminham essa missão até o filho dele. Eles falam que o filho dele vai levar o vinho até o All For One, que seria o Midoriya mesmo, né? E vemos nessa conversa que o All For One, ele meio que pensa que mesmo que eles tentem alguma coisa, eles não vão conseguir fazer nada porque a individualidade de detectar mentiras vai funcionar e vai detectar se eles estão mentindo e se tem alguma coisa por trás. E no quadro seguinte, vemos o Midoriya encontrando o Aoyama, que deveria estar preso na verdade. Ele até pergunta se ele não deveria estar preso. E ele fala que o advogado dos pais dele absolveu ele, né? Então, assim, ele agora está solto e o Midoriya tá felizão, assim, querendo contar pra sala toda, né? Mas ele não vê o lado do Aoyama, né? Assim, ele não quer que conte, né? Para a sala, né? Agora, né? Ele não quer que espalhe pra sala agora que ele está solto, né? Ele fala que ele quer conversar um pouco com o Midoriya agora. Ele começa a falar que é meio estranho os tribunais estarem funcionando mesmo com o Japão totalmente destruído. E que, assim, as coisas não estão normais e, assim, não tem como viver uma vida normal nessa situação em que o país se encontra, né? E ele começa a falar sobre isso. E ele fala que ele vai contar o verdadeiro objetivo do All For One. E ele fala que o Japão nessa situação começa a entrar em uma crise econômica e que empresas começam a falir e que essas empresas falindo no Japão começa a meio que prejudicar as empresas de fora também, as empresas não só do Japão, mas também no mundo, né? O mundo exterior, o mundo inteiro começa a ser prejudicado. Então não é só um meio de acabar com o Japão, e sim com o mundo inteiro, uma crise global assim depois, né? Ele quer que aconteça uma crise global depois, e que vários países vão à falência um por um com essa instabilidade que vai cair sobre eles. Com os países entrando em crise, os governos vão acabar perdendo seus poderes, e as pessoas vão começar a lutar pela sobrevivência, todos vão começar a lutar um com os outros por sobrevivência, então vai, assim, causar um caos aí no mundo inteiro, né? É um plano, assim, bem elaborado e maléfico, né? Ele comenta que várias nações já deixaram o Japão para tentarem conseguir estabelecer uma estabilidade econômica, uma estabilidade doméstica, né? Para tentar se manter sem o Japão e assim não entrar nessa crise econômica que pode abalar o mundo inteiro. E o Aoyama, ele fala mais uma coisa, ele fala que quando chegarem à queda máxima, o All For One vai ser o único com o poder de reconstruir. Assim, ele usa até o exemplo da escassez da água e ele ser o único com a habilidade, com a individualidade de água, assim, então ele será o cara que vai reconstruir da forma que ele quer o mundo, né? E ele fala que não precisava ser necessariamente o Japão, podia ser qualquer lugar, desde que a estabilidade fosse quebrada nele, né? O Midoriya, ele fala que o mundo não vai ruir dessa forma, até porque os heróis ainda estão aqui de pé. E vemos o Aoyama falando que essa é a última jogada, e depois vemos ele pedindo desculpas e falando que ele fez isso pelos pais dele. E no quadro seguinte vemos o All For One atrás dele, então assim, várias pessoas acharam que era uma traição do Aoyama, né? Várias pessoas acharam que ele traiu de novo os
amigos dele, né, por causa dos pais, né, para salvar os pais dele. E ele falando que o Aoyama fez um ótimo trabalho ali e que deve ter sido assustador trair seu amigo mais uma vez, mesmo depois dele ter confiado nele mais uma vez. E depois vemos o Midoriya irritado, quase pronto para partir para cima do All For One. E o All For One, ele começa a falar que adorou a explicação que ele deu ao plano dele, né, mesmo que tenha errado em alguns detalhes, né, ele fala que o Aoyama errou em alguns detalhes, mas ele explicou até que bem, assim, né. E o Midoriya continua irritado, e no quadro seguinte, vemos o Aoyama atacando o All For One. E depois vemos que na verdade era uma atuação, o Aoyama estava participando de um plano junto com os heróis, e que assim, era para enganar o All For One. E não era só o Aoyama, o Midoriya também estava atuando junto com o Aoyama, né, os dois estavam atuando sabendo o que iria acontecer, né, sabendo que o All For One iria aparecer, e o Deku e o Aoyama estão prontos para lutar contra o All For One. E assim, fica aquela questão, como eles enganaram o All For One, ele não tem aquela individualidade que detecta mentiras, né, através das falas e do nervosismo da pessoa, assim, o que aconteceu com aquela individualidade. E o All For One, ele tá meio que confuso, porque conseguiram enganar ele, mesmo sem contar mentira, porque naquela ligação que ele fez com os pais do Aoyama, ele não conseguiu detectar nenhuma mentira, não tinha nenhuma mentira, através das falas dele, né. Tem algumas teorias que apontam que foi um aluno da UA que conseguiu manter os pais do Aoyama calmo, né? O Shinso, se eu não me engano, tem uma teoria que diz que o Shinso conseguiu manter os pais do Aoyama calmos durante a conversa que ele teve no telefone. Não temos uma confirmação exata. E no quadro seguinte, vemos o All For One falando que não importa se é um plano, se é uma emboscada para ele, que através da habilidade Search, ele consegue saber a exata localização de cada herói que o Shigaraki viu na última batalha. Ele vê que eles estão muito longe do Midoriya e do Aoyama e que eles não conseguirão ajudá-los agora. E o All For One, ele traz os vilões para aquele local. Ele surpreende o Midoriya e o Aoyama trazendo os vilões ali da Liga dos Vilões e da aliança que ele tem até aquele local. Só que ele não foi o único que tinha um plano, na verdade, porque eles acabam trazendo os heróis também para a batalha. Eles usam aquela habilidade do Kurogiri para trazer os heróis para a batalha. E vemos aquele aluno ali de fundo, né, o Neito Monoma, que é um aluno da 1B, que tem a individualidade de cópia, na verdade, né? Então, ele meio que copiou a individualidade do Kurogiri, né? Trouxe os heróis para a batalha. E assim, o que animou mais o pessoal ainda, o que me animou também, foi que a Mirko está de volta, né? Porque na última batalha, ela foi muito importante, assim, foi muito, assim, radical contra os gnomos, né? Então, ver ela de novo é muito bom, assim, né? Porque ela proporciona várias cenas muito boas, assim. E o capítulo se encerra com a batalha final começando, né? Agora vamos ver o que vai ser da batalha final no próximo capítulo, que vai dar essa batalha, que vai se prolongar em vários capítulos provavelmente. Então assim, chegou várias pessoas, vários heróis para ajudar o Midoriya e o Aoyama ali. Agora as coisas começaram a esquentar em Boku no Hero. Chegamos a essa luta final agora. E vamos ver o desfecho nos próximos capítulos. Então eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito ainda para não perder os próximos vídeos. Capítulos de Boku no Hero, outros mangás também, anime de temporada. Dá like no vídeo e compartilhe o vídeo para chegar a mais pessoas. Eu vou ficando por aqui e falou!